E aí eu acho que entra o dinheiro do senhor Zettel para uma campanha de governo que vocês sabem que teve aí. E aí que começa a ficar estranho pro Tarcísio. Porque até agora essa história Tarcísio não colou. Nem Bolsonaro também. Nem Bolsonaro. Mesmo o Lula tá escapando nisso. Porque os fã-clubes ficam evitando falar. O Tarcísio, no caso, né, rolou a privatização em São Paulo. E essa privatização tinha 3 empresas que participaram. 2 delas eram do setor. Uma era uma empresa francesa, ganhou a empresa Fênix do Tanuri, que chegou lá com o seu balanço cheio de Ambipar. Cheio de título podre. Cheio de título podre de Ambipar. Ele compra a EMAI, o que ele faz na hora? Ele pega a EMAI e emite um monte de debênture, que é basicamente ele fez dívida da EMAI. E o Master compra as debêntures? Não, ele comprou, não foi nem isso, ele emitiu as debêntures, com o valor que ele se capitalizou, ele comprou um monte de CDB do Let's Bank, que é do Banco Master. Sim. Então ele, no fundo, ele emitiu dívida para o Do Let's ou do Will? Não, Let's Bank. Let's Bank. E aí meteu dinheiro lá no Let's Bank, então ele ficou rodando aquela bagaça. E aí eles faziam isso, e aí esse dinheiro que entrava no Let's Bank contava pros outros bancos como crédito, aí o cara emitia mais dívida, blá, blá. Então, por exemplo, teve um terreno que eles compraram a primeira vez por 50 mil reais e ficava rodando nesses fundos da REAG, e aí o terreno de 50 mil, cada vez que eles compravam de um fundo para outro, eles iam aumentando, estava com 57 milhões de reais de colateral, num terreno que foi comprado por 57, porque ele ficava trocando de mão, e cada vez que ele trocava de mão, ele aumentava o valor do terreno. Exato. E ele fez isso. Era uma grande pirâmide. Era uma pirâmide. Então, ele fez isso em São Paulo, com o governo do Tarcísio. E só lembrando, ele estoura a EMAI com essas dívidas, a EMAI ele não cumpre o papel dela. E aí o que acontece? Aí a Sabesp vem e compra a EMAI do Tanuri. A Sabesp comprou a EMAI. Quando a Sabesp compra a EMAI, é só pegar quem é o CEO da Sabesp, quem é o cara que hoje controla a Sabesp privatizada. É um cara da Ambipar, amigo do Tanuri. Então o cara da Ambipar vai pra Sabesp, aí a Sabesp compra a EMAI e tira todo o risco do Tanuri. É uma merda, né? Porque daí a esquerda fica falando mal de privatização. Tem razão. Mas assim, porque a do jeito privatização... que está sendo feita a privatização é um esquemão. A real, assim, eu acho que deveria reverter a privatização da Sabesp, porque foi parte do roubo. Pega o nome. Carlos Augusto Leone Piani. Esse mesmo, o Piani. O Carlos Piani, dá um Google, Piani, Ambipar e Piani Sabesp. Eu acho que ele era do conselho da Ambipar e foi pra Sabesp. E aí ele comprou a EMAI. Cara... Aqui na Copel é a mesma coisa, tá tudo enrolado, né? No Paraná. março de 23, a Ambipar nomeia Carlos Piani como chairman. Repete aqui, tá no mic. Então, o Carlos Piani, ele é nomeado pela Ambipar como chairman em 2023, auge dos esquemas do Tanuri, e aí... Renuncia ao cargo em 24. Renuncia ao cargo em 24. E vai cair na Sabesp. E aí cai na Sabesp. E aí a Sabesp compra a EMAI do Tanuri. O Tanuri da Ambipar. Basicamente é um programa de transferência de renda dos cofres públicos pro Tanuri. Com alguns passos mais complicados no meio. Eu acho que, falando sério, deveríamos falar em São Paulo, analisar, tá? Trazer a discussão da reversão da privatização da Sabesp. Porque a Sabesp basicamente foi um golpe, isso é um golpe. Eu defendo privatização, mas não isso aqui. Isso aqui foi um golpe. Igual a da Copel aqui. E proibir o Tanuri, né, de entrar em outras privatizações também. Eu acho que seria bastante razoável, dado o histórico que ele tem tido de privatizações muito estranhas nos últimos anos. Ele tinha que ser um cara que tinha que ser barrado. Ele participou da privatização criminosa da Light, essa aqui da EMAI em São Paulo, e essa agora da Copel no Paraná. Que a história é mais ou menos mesma. Tem um fundo chamado Bordeaux, uma coisa assim. Aí ele também compra a Copel, ou não sei se foi a Celepar, emite debenture. Esses debentures ele usou para comprar também títulos do Universo Master. É mais ou menos o mesmo esquema. Então ele fez no Paraná o mesmo esquema que eles fizeram em São Paulo. Ele compra uma empresa estatal quebrada, faz o banco comprar ações dessa empresa, aí o valuation dessa empresa aumenta e depois ele usa esse valuation como crédito para comprar outra coisa. Pessoal, um cara botou aqui, o Guto está sendo criticado por isso. O Guto não fez absolutamente nada de errado. Eu defendi a privatização da Sabesp. O que estava em jogo ali era universalizar algo que a gente defende muito, que é saneamento total, você universalizar de vez o acesso à água e esgoto. E eu imagino que mesmo com essa roubalheira toda, eles vão entregar isso. Dito isso, é uma roubalheira de muitos bilhões, com participação e envolvimento político de gente muito importante,
E aí a gente vai simplesmente deixar que esses caras vençam no final. Claro, não é porque a galera tá fazendo merda com privatização que a gente não vai defender privatização como conceito. É óbvio que privatizado é melhor. O problema é que não se tem controle de como está sendo feita essa privatização, e a partir do momento que a privatização é feita de um jeito bosta, a gente tem que ir atrás e reverter o que tem que ser revertido, tem que investigar o que precisa ser investigado, mas não vamos virar e falar, não, a gente é contra a privatização porque tem filha da puta no meio. E se alguém falar do Guto aí, tá falando de mim, tá falando da galera nossa, porque nós defendemos junto e não tem essa não. Nós defendemos, soava a decisão mais inteligente, não havia como saber. Não tem bola de cristal, não tem bola de cristal. Não dá pra saber a priori que as coisas vão dar errado nesse sentido. Dito isso, olhando todos os envolvidos, essa história não para de pé. Essa história foi um golpe. E foi um golpe que aconteceu dentro do governo do Tarcísio. O Tarcísio é de direita. O problema, cara, assim, eu já tô até cansado. E agora a gente tá em ano de pré-campanha, cara. Assim, eu já dou como fato, não há como convencer o eleitor brasileiro, de direita, bolsonarista, de que o cara é criminoso e que o outro é criminoso. Eu já pulei essa etapa. Simplesmente a gente vai ter que fazer sem convencer o cara. A gente tem que mostrar que a gente é melhor, porque não vai haver esse convencimento. As pessoas querem ser enganadas. A gente tem que partir do princípio assim, a população já quer ser enganada, a população quer se iludir, ela não consegue fazer dar um passo à frente. É afetivo, meio que, entendeu? A gente tem que ganhar da galera. Tem que ser meio que pro contraste. E a gente tem que ser honesto, não porque a população vai reconhecer a gente que é honesto, mas por uma questão de valor pessoal nosso e porque no fim do dia isso é uma força. Se você for honesto, ninguém pega você no pulo. E os formadores de opinião, tem gente também que é formador de opinião que dá valor para isso. Eu não acho que seja uma coisa completamente sem valor também. Pra pouca gente, cara. Infelizmente sim, mas... Ó, um cara botou aqui, tenta convencer o Iron Talks. Eu vi você, o França, o Arthur agora, indo lá no Iron Talks. É tipo isso, assim, vocês apresentam argumentos, aí o cara chora. Meio que, aquele cara é meio que, eu sentiria um catalisador desse espírito do bolsonarismo, sabe? Mas ele não é bolsonarista, tá? Ele fala mal do Bolsonaro, ele critica o Bolsonaro. Eu sei, mas ele é Nicolas. O lance dele é Nicolas, ele está... Mas será que ele já é racional ou você acha que tem um elemento sentimental afetivo? Porque ele fica chorando lá, cara. Eu acho que ele tá muito preocupado e desesperado com o Brasil e ele não consegue ver como o Nicolas... pode salvar o Brasil. Como o Nicolas usurpa uma insatisfação e não entrega. Ele não consegue ver isso. Ele não consegue ver a não entrega. Ele vê a fumaça do Nicolas e ele acha que aquilo lá é o valor em si, entendeu? Eu acho não assim. Por exemplo, quando a gente tentava lá falar para ele, olha, a energia cívica é um bem escasso, as pessoas não vão ficar se manifestando, ficar putas com tudo o tempo todo. Então quando você consegue capturar essa energia cívica, você precisa usar ela para alguma coisa, de fato. O Yarvin fala disso, sabia? E aí eu falei para ele, por exemplo, a nossa marcha que a gente fez, a gente foi lá para convencer o PSDB a mudar de lado, porque o Aécio não queria avançar com o impeachment e a gente conseguiu. E aí ele virou e falou assim, não, mas o Nicolas conseguiu reacender novamente a esperança no coração do brasileiro. Mas tá todo mundo aí com a esperança então reacendida, e aí? O que rolou? Né? Quem foi preso por causa da marcha do Nicolas? O que de fato mudou? Qual foi a vitória tática que foi ganha ali? Reacender a esperança do brasileiro. O brasileiro está absolutamente normal. O Nicolas, ele deu um horizonte de ações de internet pro eleitor do Bolsonaro. Sim, fazer campanha. Isso. Não pro eleitor. Ele fez uma bolsopalusa onde os influenciadores irem lá e apareceram. É que eu acho que assim, ele fez uma captura desse eleitor que tava assim, o Bolsonaro foi preso. Não, tem o Nicolas agora. É isso que ele fez. Sim. E só. O ganho é dele, não é do Brasil. Dele. O ponto é esse. Quando a gente fez a nossa marcha, o ganho foi um ganho global. O PSDB, que estava fazendo uma coisa contrária à nossa tese, foi obrigado a mudar de posição. O Nicolas, quando ele faz essa marcha, o ganho é do Nicolas e da esfera política do Nicolas. Não existe uma externalidade positiva para o Brasil, para além do Nicolas. Sim, esses caras... Enfim, mas pra gente não ficar discutindo esse maluco, esse cara vai e fica usando o MBL de escada para ficar vendendo o nicolismo dele. Por isso que ele não... Eu acho que essa história toda é inútil pra gente. Por mais que vocês levaram razões... O Arthur levou, o Arthur falou, Renan, vê os comentários. Cara, não é isso que interessa. O problema é que você for ver no YouTube, é um tipo de comentário, e aí ele faz cortes no Instagram, é outro tipo. Então assim, isso é inútil. Isso é inútil. Eu acho que a gente tem que, infelizmente, como não vai chegar para as pessoas assim,
Isso que a gente explicou da Sabesp, do Tanuri em São Paulo, a gente explicou do Ratinho. Isso não a vai pessoa chegar. quer, é sabor picanha, sabor picanha. Esse tipo de convencimento que a galera quer, que a massa quer esse tipo de convencimento. Não dá isso aí, hein? Sim, é complicado. Então, sabe? Então, algo que a gente tem que Mas mostrar... é do game também, tá posto. Tá posto. Não então, adianta a gente falar que não existe ou que a gente não vai se adaptar. O lance, a gente ficou muito tempo dando murro em ponta de faca. O que a gente tem que saber aqui pra dentro, pra nossa estrutura, sim, tem que ver racionalização. As pessoas têm que entender por que nós não somos isso. Porque a pergunta é, se a gente aceita que o jogo é assim, por que a gente não faz basicamente o que o Holiday fez? Sim. Vamos puxar o saco, a gente realmente cresceria. Se a gente está adotando um outro caminho, é porque a gente não aceita esse método, mas não adianta ficar apenas lutando publicamente. Tem uma questão de brio, tem uma questão de orgulho nosso, mas não pode ser só isso, né? Eu acho que a gente também tem que ser competitivo, independente do nosso brio pessoal.